Fala galera, mais um vídeo aqui do canal TV Botafogo Notícias, canal feito por um botafoguense apaixonado para todos vocês, torcedores apaixonados. Nesse vídeo aqui nós vamos assistir o que o pessoal da ESPN ainda tá falando do confronto que vai ter amanhã, quarta-feira, entre Botafogo e Palmeiras, no estádio Newton Santos. Eles estão encarando isso como uma final antecipada, né? Segundo eles, se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras busca o título, se o Botafogo ganhar, o Botafogo busca o título. Vamos assistir aqui, mas antes de começar, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você for novo e bora pro vídeo, sem muito blá 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 hoje, sem muita falação. Também, a gente tem uma tela para já projetar o jogo de amanhã entre Botafogo e Palmeiras, porque o Botafogo vem tropeçando, o Palmeiras está a 6 pontos de distância e a gente mostra aproveitamento do Botafogo e dos seus seguidores no primeiro turno e no segundo turno. O aproveitamento do Fogão no primeiro turno foi absurdo, foi espetacular. 82,5%. Caiu para 40%. O Palmeiras, 59,6%. Caiu um pouquinho no segundo turno, 57,6%. Bragantino, de 56% para 66%. Subiu demais o Bragantino, subiu bem. Por isso que está lá também na briga. Grêmio, 59 caiu para 48 e o Flamengo de 56 subiu um pouquinho para 60. Pontos ao final baseados no aproveitamento do segundo turno. O que isso quer dizer? Aquela última coluna lá da direita. Se os times mantiverem esse aproveitamento do segundo turno, né, nos jogos que faltam, nas rodadas que faltam, por exemplo, Botafogo se mantivesse esses 40% do segundo turno, nos jogos que restam, ele chegaria a 70 pontos. A mesma pontuação do Bragantino, caso o Bragantino mantenha esse aproveitamento 66,7. Palmeiras chegaria a 67, o Flamengo 66. Isso que eu tô sempre, deixa eu ver, sério. Isso que eu tô sempre falando aqui no canal, gente. Dificilmente vão ter dois times passando de 70 pontos. Então se o Botafogo conseguir 4 vitórias e alguns empates e chegar a 71, 72 pontos, o título vem com tranquilidade. Dificilmente o Bragantino vai fazer 72, 73 pontos. Quem fizer 71, 72 é campeão. E tomara que seja o Botafogo, o nosso Botafogo, claro, né? E aí o Grêmio a 62. Ou seja, o Botafogo, mesmo assim, ainda está com a faca e o queijo na mão, como diz meu pai, hein, Bruno? Tem jogo se o Palmeiras subir o seu aproveitamento e o Botafogo estagnar. Porque o Botafogo estagnado nesses 40%, nessa casa, vai no máximo a 71%. E o Palmeiras, se fizer 6 vitórias, seriam 18 pontos, ele alcança o Botafogo. Então, 6 vitórias em 8 jogos para o Palmeiras, um time em ascensão, um time que desde 2016, os 3 títulos brasileiros... Palmeiras, 6 vitórias em 8 jogos para ser campeão. Botafogo, 4 vitórias em 9 jogos. É muita forçação de barra para tentar tirar o time do Botafogo da briga. Que ganhou 2016, 18 e 22, sempre foi melhor no segundo turno, bem melhor no segundo turno. Então, é um adversário respeitável, um adversário que é o atual campeão e tem um técnico muito competente e um confronto direto. Então, nesse confronto direto, se o Palmeiras consegue vencer, devolver aquele revés que sofreu no Allianz, no Botafogo, jogando no estádio Newton Santos, já bota uma pressão, reduz para 3 pontos, o Botafogo vai ter um jogo a menos, é verdade, contra o Fortaleza, mas ainda assim, essa pressão pode fazer com que o Botafogo se desequilibre, o Botafogo se destabilize de alguma maneira. E ter um time como o Palmeiras no retrovisor é algo que naturalmente assusta. Ainda o Botafogo tem a faca e o queijo na mão, é uma vantagem muito considerável. O Botafogo já teve vários concorrentes nesse campeonato brasileiro, já foi o Grêmio, já foi o Red Bull Bragantino, já foi o Flamengo, agora o Palmeiras volta à concorrência, mas nenhum conseguiu de fato botar uma pressão. O Palmeiras tem essa chance agora com um confronto direto e com essa possibilidade de contar com uma estagnação de aproveitamento, de desempenho do Botafogo para aumentar o seu, e o desempenho que o Palmeiras precisa é de aproximadamente 75%, caso o Botafogo mantenha esse retrospecto.
E 75% é menos que os 82% que o Botafogo conseguiu no primeiro turno. Então não é um feito impossível. É muito também. Não, é alto, um aproveitamento alto. Para os jogos que faltam. Mas que o Palmeiras já conseguiu em outras edições. No segundo turno do ano passado... Se engrena, né? Mas em outro momento, desse coletivo também. Né? Ah, sim, claro. E ainda sofre com a falta do Dudu. Essa oscilação nessa temporada é o que me coloca a interrogação em relação a esse sprint final do Palmeiras. Mas é que não é impossível, porque o Palmeiras já fez antes. No ano passado, o segundo turno do Palmeiras bateu 74% de aproveitamento. É mais ou menos o que precisa agora nessa reta final. Então, por não ser impossível, o Palmeiras tem de se mobilizar muito para esse jogo no Rio de Janeiro para tentar botar essa pressão, para tentar se colocar no retrovisor do Botafogo, porque tem chance. Essa reta final tem jogos muito difíceis, porque está quase todo mundo no campeonato com alguma coisa em mente, com algum objetivo, né? Tirando o São Paulo tem poucos pontos ali para chegar nos 45, está quase todo mundo lutando. Fortaleza poderia ter ganho no sábado e ia ficar também igual ao São Paulo, de férias, mas não. Fortaleza também tem que pontuar aí para pegar uma, quem sabe, Libertadores, uma Sul-Americana, e lá embaixo tem um monte de gente ainda ameaçado pelo rebaixamento. Então ficam praticamente todos os jogos, além do equilíbrio técnico, muita gente, ou quase todo mundo, com alguma coisa para disputar, né, Eugênio? Ah, sim. O campeonato é muito vivo, né? Muito vivo. E faltando essa quantidade de rodadas aí, tá todo mundo disputando. Eu só acho assim, América e Curitiba não tem mais muito o que fazer no campeonato. Estão ali com uma... Mas ainda perturbam, né? Não, jogam, disputam, lutam, enquanto há chance, né? Eles ainda lutam. 1%, né? Mas é assim, a probabilidade de rebaixamento é muito Só grande. O último jogo dos dois. O Grêmio sofreu para ganhar e o Curitiba ganhou do Inter. O América vende caro todos os seus jogos. Perde quase todos eles, mas vende caro. Precisa jogar muito, precisa correr muito para ganhar do América. Então, eu estava inclusive vendo o pessoal da faculdade de matemática, né, do departamento de matemática da UFMG, que tem aquele site que é referência, né, em probabilidades do Campeonato Brasileiro. Eles trabalham com um número de 72 pontos como provável para um time ser campeão. Não é garantia de 100%, mas eles estimam que com 72 pontos esse ano um time será campeão. O máximo, só para ilustrar isso que você está dizendo, o máximo que um vice-campeão fez nessa era de pontos corridos com 20 times foi 74 pontos. O vice nunca fez 75. Dentro do desenho atual do campeonato, da pontuação atual, das projeções que eles fazem, eles estão trabalhando com esse número. Com 72, provavelmente o time será campeão. Para isso, o Botafogo tem 59, não é isso? Faltam 13 pontos, estou errado? Certo. Sendo que o Botafogo tem um jogo a menos ainda. Seriam 4 vitórias e um empate. Em 9 jogos? Super aceitável para um Botafogo, né? 4 vitórias e um empate em 9 jogos. Não é isso que falta para o Botafogo? Ainda pode perder mais 4. É claro que isso é uma projeção. Se, por exemplo, o Bragantino ou o Palmeiras, se eles começarem a ganhar todos os jogos aí provavelmente vão forçar o Botafogo a tentar algo mais. Só pensar quanto o Palmeiras precisa para fazer 72 e o Bragantino. Vai falando aí que eu vou... O Palmeiras são... Só tirar 6 pontos, né? Palmeiras com 6 então o Palmeiras está de 19, não é isso? 6 vitórias seriam 18 pontos e aí mais um empate. Então, quantos jogos tem o Palmeiras? 8. São 8. 8, só pode perder um. E empatar um também. Perder um para ter que ganhar 6. Tem que ganhar 6. Já o Bragantino precisa de um ponto mais. O Bragantino precisa... Estão tentando tratar esse jogo como final antecipada, gente. As chances do Palmeiras e do Bragantino são, bem dizer, remotas. Por exemplo, se o Palmeiras empatar amanhã com o Botafogo, já está fora da briga. O pessoal está forçando uma barra para poder vender jornal lá para São Paulo, entendeu? Porque a responsabilidade de vitória é totalmente do Palmeiras, 100% do Palmeiras. Empatou, já era para o Palmeiras. Vamos continuar aqui com o vídeo. De 20. Só que o Bragantino tem um jogo ainda. Tem um jogo a menos. Atrasado com o Flamengo, que é um jogo importantíssimo. Disputa direta também. O que a gente olha assim para a tabela, é claro que o torcedor, em geral, a tendência é que todo mundo pensa o seguinte: alguém vai chegar no Botafogo. Se alguém chegar no Botafogo, chegou,
e passou e o Botafogo não volta mais. Não. Se alguém chegar a passar um ponto, tendo o campeonato ainda, uma rodada, o Botafogo ainda pode reverter isso numa última rodada. Entende? A vantagem é assim. Precisa de 4 vitórias. Não, ultrapassou o Botafogo faltando 3 rodadas. Ele, Botafogo, terá 3 rodadas ainda para tirar aqueles 2 pontos ali que pode estar atrás de alguém em algum momento que for ultrapassado. Eu acho que o principal do Botafogo, a essa altura, é ter a cabeça no lugar. Esse jogo de amanhã é importantíssimo. Não só pela pontuação, óbvio. Botafogo fecha com o Cruzeiro, o Campeonato Brasileiro. Essa é uma última rodada. Empate não é ruim pro Botafogo amanhã, né? Não chega a ser ruim, Eu acho porque que é bom, não é bom? direto. É um adversário direto. Porque o Palmeiras não sai do lugar em relação ao Botafogo. Se empatar, não tá bom? Mantém uma distância. Mas é um Red Bull chegando mais. Claro, se pode o ganhar. Bragantino, de repente, se o Bragantino ganhar, o Bragantino vai jogar com Goiás em Goiânia, não é isso? Isso. O Bragantino, de repente, pode encostar, o Flamengo pode diminuir a diferença. Mas assim, o campeonato não será decidido nesse jogo. É pegar a tabela e olhar assim, olha, temos jogos aqui que são ganháveis. Então, Botafogo tem clássico depois com o Vasco. Trabalhar nesses jogos que são, teoricamente... O de amanhã é complicadíssimo, né? Ele é como se fosse... Campeonato de pontos corridos não tem final. Mas essa é uma. Tem várias finais. Essa é uma das finais. É o jogo... Botafogo ganhou a final do turno. Fez 1-0 jogando aqui no Allianz Parque. Golaço do Tiquinho, hein? Gol do Tiquinho. Aquela foi uma final. Aquele jogo mostrou pro Botafogo que ele poderia concorrer pelo título. Sim. Contra o Flamengo, por exemplo, o Botafogo ganhou o primeiro jogo, a primeira final contra o Flamengo no Maracanã, perdeu a segunda em casa. Aí já o Botafogo ganhou da maioria dos confrontos diretos. No primeiro turno. No primeiro turno ele ganhou no de primeiro todos. turno. Acho que acima de tudo, mesmo que perca, o Botafogo perca para o Palmeiras, que ele tenha em mente que ainda tem alguma gordura e que ele não pode se desesperar. Ele tem que continuar jogando bola. Jogando o futebol dele. Mas o mental... Naturalmente isso vai acabar acontecendo. Vai abalar o mental ali, hein? O psicológico do Botafogo. Acho que já está abalado. Porque... Acho que já está todo mundo com aquela pulga atrás da orelha. Chegou a ter 14 de vantagem. E abalado o quê, gente? Somos líderes, 6 pontos de vantagem, 1 jogo a menos. Quem tá com o psicológico abalado é quem, gente? Para de forçar a barra, o ESPN. Para de forçar a barra. Meu Deus. Não teve pro segundo? Se não me engano, 12. 12 o máximo. 12. Baixa para 3? O Botafogo, com o primeiro turno que fez, 82% de aproveitamento, o melhor primeiro turno da história, para perder o título é necessário uma proeza muito grande. É necessário errar muito. Só que o Botafogo, ao contrário de outros times que estiveram nessa situação de fazer um primeiro turno brilhante, de sobrar, ele teve coisas que não são comuns. Primeiro, a saída do técnico, sai o Luiz Castro, aí chega o interino, o caçapa, todo mundo em dúvida o que vai acontecer. O cara mantém, sai com 100% de aproveitamento, e aí contrata o Bruno Lage, a coisa começa a degringolar, passa a ter dúvida, o torcedor, de certa forma, passa a questionar até mesmo alguns jogadores, algumas opções, e aí remete ao Lúcio Flávio como tentativa de salvar, um cara da comissão técnica. Isso geralmente não acontece com um time campeão. Um time campeão não vive esse tipo de altos e baixos, como o Botafogo viveu, por situações atípicas, a começar pelo pedido de saída do Luiz Castro. Então, por tudo isso, dá para algum concorrente acreditar que, por ser uma campanha atípica, uma trajetória que não é muito comum, a gente possa colocar uma pressão nesse final e, quem sabe, desbancar a melhor campanha da história do primeiro turno. Quando o Botafogo crava essa campanha, ali no fim do primeiro turno, era difícil imaginar que alguém conseguiria chegar perto. Mas, pela queda do time, a dificuldade de manter um aproveitamento... E não precisava manter 82% de aproveitamento. 50% de aproveitamento já deixaria o Botafogo muito tranquilo. Só que baixou demais com o Bruno Lage. 40. E aí precisa recuperar agora, não necessariamente para não estar desesperado, tem uma vantagem considerável de 6 pontos, mas um jogo a menos, mas ainda assim precisa recuperar confiança para ter uma tranquilidade mínima para administrar nessa reta final. Tá aí, galera. Esse foi o corte, esse foi o nosso vídeo de hoje. Quem chegou até aqui o final comigo, se inscreve no canal, dá like no vídeo. E se puder, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais para poder ajudar o canal a crescer. Falou? Abraços. Se Deus quiser, até o próximo vídeo com mais uma vitória do Botafogo. Amanhã a gente volta. Fui.